Saravá, caros amigos e irmãos umbandistas, que Oxalá te abençoe, me abençoe e nos abençoe. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Gustavo, eu sou responsável do terreiro de Umbanda Senzala de Preto Velho, da cidade de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Meus irmãos, antes de qualquer coisa, eu peço para vocês curtir, compartilhar, se inscrever no canal, deixar uma mensagem aí, Saravá Senzala. Para o YouTube entender que esse vídeo é relevante para várias e várias pessoas, necessita de uma coisa muito simples, do seu curtiu. E vai lá nos comentários, deixa lá que Saravá Senzala algum tema de um vídeo que você gostaria que nós fizéssemos aqui. E tá precisando de uma limpeza espiritual à distância, um trabalho de abertura de caminho, um relacionamento não vai bem? Entre em contato conosco pelo telefone 17 99143 7770. Gustavo, o que é o vídeo de hoje? O vídeo de hoje vai pra Josi. Josi lá de Olímpia. Esse vídeo vai pra você, minha irmã. Que Oxalá te abençoe sempre. O que é o vídeo de hoje, Gustavo? O vídeo é como lidar com a morte de entes queridos. Meus irmãos, é muito complicado o desencarne. Ah, Gustavo, você está falando isso porque você nunca passou por isso. Vocês estão muito enganados. Até pouco tempo atrás eu perdi meu pai, antes do meu pai eu perdi minha avó, depois do meu pai eu perdi meu tio, depois eu perdi minha tia, tudo no Covid. Então eu tô um expert em lidar com esse tipo de situação. Nossa, Gustavo, mas você leva a morte com tanta tranquilidade, rindo assim. Meus irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês que o pai Joaquim sempre me falou. O pai Joaquim, um dia antes da minha avó falecer, eu já falei isso no vídeo, falou assim, meu filho, o que é a morte? Mais ou menos uns 3 meses antes da minha avó falecer. Porque eu sempre morei com a minha avó, não morava com a minha mãe. E ele me apertou. Falei, avó, não sei o que é a morte. Ele falou assim, meu filho, a morte nada mais é do que o começo de uma nova vida. E ficou por isso mesmo, tá bom. Como eu tenho o hábito sempre de, antes de eu ir dormir, eu me defumar, todos os dias isso é sagrado, então ele fala, a morte nada mais é do que o começo de uma nova vida. E nesse meio tempo eu estava fazendo parte ajudando lá no Centro Espírita, agora eu esqueci o nome. Eu estava ajudando no Centro Espírita ali próximo ao Rio Preto Shopping. E justamente nessa época eu estava falando muito de desencarne, esse tipo de coisa. E eu comecei a prestar muita atenção naquilo. É como se o plano espiritual estivesse me preparando para aquela situação. Porque durante uma vida toda eu morei com a minha avó. Foi minha avó que cuidou de mim, não foi a minha mãe. Minha mãe sempre esteve presente na minha vida com toda absoluta certeza, mas o meu porto seguro, o meu esteio, durante a minha infância, até uma fase um pouco maior da vida, foi minha avó, Cleusa. Mas e aí, Gustavo, como é que você lidou com isso? Meus irmãos, não é fácil, tá? Não é fácil. Eu lembro como se fosse hoje as pessoas me ligando falando, sua avó faleceu. Tanto é que ela foi, como é que fala? Ela ficou um tempo lá em Barretos, no hospital de câncer, que ela morreu de câncer, e eu não tive coragem de ir ver. E ela queria me ver. Falou, por quê, Gustavo? Porque a base, o que eu tinha lembrado da minha avó, o que eu queria continuar lembrando da minha avó, era aqueles momentos felizes que nós passamos. Eu não queria ver minha avó defiando daquela forma. Todo mundo foi ver, eu acho que foi eu e não sei quem mais, a única pessoa que não foi. Porque eu sabia que se eu visse a minha avó daquela forma, eu ia baixar minha vibração. E a questão não é nem baixar a vibração. A questão é que eu não sabia como que eu ia lidar com aquela situação. Eu não tinha noção. Porque eu fui o único neto que morei a vida inteira com a minha avó. Mas tá, Gustavo, você enrolou. E como você lida com isso? Eu lido com isso da seguinte forma. Eu peço força para os pretos velhos. Eu peço auxílio sempre para o Molu e o Baluaê. Para estar encaminhando esses espíritos para o seu determinado local. Sempre clama por Nanã também, para estar cortando esse fio de prata, porque sempre desencarnou, é a vovó Nanã que tá ligada com aquilo ali, cortar aquele fio de prata, que liga o carnal com o espiritual, que o Molu e o Baluaê encaminhem essas almas para o seu devido local, que o Dr. Bezerra de Menezes e toda a sua falange de médico espiritual esteja auxiliando esse espírito. Eu falo para você o seguinte, meu irmão, quem ama de verdade, quem gosta, que é o bem da pessoa. E se você for parar para raciocinar, em muitas e muitas vezes, é muito melhor lá em cima do que aqui embaixo onde nós vivemos. O problema é que nós somos muito pequenos, mentalmente, psicologicamente, para entender determinadas situações. A gente é falho, porque
O pai do outro pode morrer. A mãe do outro pode morrer. O meu pai, a minha mãe, de forma alguma. Mas eu sei como que é isso. Eu já passei por isso. E eu não indico de forma alguma essa dor para ninguém, nem para o meu pior inimigo. Mas eu falo uma coisa. A pessoa que desencarnou queria que você agora estivesse bem ou estivesse mal. É só você parar para fazer uma autoanálise. Não, a pessoa queria que eu estivesse bem. Então se esforça, corra atrás de seus objetivos, vai atrás de tudo que você deixou para trás. Pare de procrastinar, deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. E muitas vezes, inconscientemente, as pessoas deixam determinada situação abalar a tal ponto da pessoa não fazer absolutamente mais nada da vida. A pessoa, assim, pegar aquilo ali como uma muleta e ficar ali, estagnado na vida. Então não deixe isso acontecer, meus irmãos. Você tem uma vida inteira pela frente. Você tem muitas pessoas para você conhecer. Você tem muitas pessoas para você ajudar dentro da Umbanda. Você tem um caminho magnífico dentro da espiritualidade. Então eu peço para você, peça ajuda para o espiritual. E quem ama de verdade, deixa o espírito descansar. Porque numa grande maioria das vezes, o que um umbandista faz? Por mais que ele saiba o que ele tem que fazer, ele fica, nossa, se o meu pai estivesse aqui perto de mim, não estava acontecendo isso. Se a minha mãe, se o meu irmão tivesse aqui, pessoas que já desencarnaram. Você acha que você está ajudando o espírito? Você está trazendo aquele espírito como se fosse na marra perto de você. E se você não ajuda o espírito de forma alguma, você está prejudicando. O espírito ele não pode ficar aqui. O porquê, Gustavo? Porque quando ele fica aqui, ele vai sugar do seu ectoplasma. O espírito em si, para ficar aqui no plano terreno, ele precisa de uma coisa, chama ectoplasma. E esse ectoplasma tem entre nós, seres encarnados. O espírito em si, ele não tem ectoplasma, que é energia vital. Então, traduzindo no português, quando você fala, eu quero que meu pai esteja aqui, minha mãe esteja aqui, meu irmão esteja aqui, ou qualquer ente, seja ele quem for, ele vai ficar próximo de você. Só que você vai acordar cansado ou cansada. Às vezes, uma oscilação de humor muito grande, extremamente desgastado. Por quê? Porque aquele espírito está próximo de você, sugando toda a sua energia. E ele tá ali, Gustavo, porque ele quer me fazer o mal? Não. Ele tá ali porque ele acredita que ele tá te dando conforto. E numa grande maioria das vezes não sabe nem que desencarnou. Esse é o X da questão. Muitos não sabem nem que desencarnou. Não aceita o desencarne, fica dentro da casa ali. Literalmente verdadeiros vampiros energéticos, sugando todo o seu ectoplasma. Então eu peço para vocês, meus irmãos. Porque existem muitas e muitas pessoas que sabem que o espírito está próximo dele. Existem muitas e muitas pessoas que têm a noção, sente no corpo físico. Eu sinto no meu corpo, eu sinto na minha pele, eu sinto que o espírito está aqui. E aí? É justamente isso. Eu peço que o senhor, eu peço que a senhora, eu peço para determinado espírito que seja encaminhado para o seu determinado local, porque eu estou bem. Vá com Deus. Que a equipe de Dr. Bezerra de Menezes e que os pretos velhos Omolu e Obaluaê se encarreguem de encaminhar a ti para o seu determinado local. É isso. E lidar com essa situação nunca vai ser fácil. Mas você tem que entender o seguinte, meu irmãozinho. Você tem que ser forte, você tem que viver. Lá no Japão existe uma coisa interessante, que é o seguinte. Quando nasce, as pessoas choram porque não sabem o que vai se dar daquela pessoa. Quando morre, dá festa, porque foi uma pessoa muito bacana. Então por que que aqui, no país que você tá, uma pessoa que foi tão boa para você, ou uma pessoa que fez tantas coisas, por que chorar? Vá com Deus, que Oxalá encarregue de te levar pro paraíso, que você fique bem. Eu sei que é complicado não chorar, mas pelo menos tente aceitar que é o momento daquela pessoa, porque na sua entrevida, que é o espaço de tempo de uma encarnação para outra, você fez esse compromisso com o plano espiritual. Você estava ciente dessa situação. Foi você que escolheu o jeito de você morrer. Você teve a condição de escolher tudo isso aí. Então eu falo para vocês, meus irmãos, o vídeo de hoje era esse. E não adianta querer amaciar, falar que é fácil, falar de uma coisa e de outra, porque sempre vai ser difícil. Sempre vai ser uma dor muito gigantesca.
Você tem que entender o seguinte, se a pessoa estivesse aqui, como que a pessoa queria que eu tivesse? Bem ou mal? Bem. Então eu vou fazer o possível para ficar bem. Tá? Eu vou fazer o possível para ficar bem. E deixa a pessoa descansar, porque quem ama de verdade quer o bem do outro. E você deixando o espírito próximo de você, você não tá fazendo bem para ele, você tá fazendo mal. Então se você ama de verdade, fala, vai procurar a luz. Vá porque eu estou bem. Por mais que te doa. Porque vai doer. Porque ninguém quer isso. E as pessoas têm uma pegada de, o meu irmão, o meu pai, a minha mãe, qualquer ente, seja ele qual for, ele foi fazer uma viagem. Daqui uns dias ele volta. Cada um entende. Existem determinados psicólogos que eu já escutei que falou que isso é bom. Pra mim, não. Cada pessoa, cada um. Por quê? Porque se eu ficar naquela expectativa de viagem, eu sou meio acelerado, cadê a pessoa que não volta? Então, pra mim, é complicado isso. Funciona para algumas pessoas? Funciona. Mas eu gosto de lidar com a situação de uma forma um pouco diferente. Aceitar isso, aceita que dói menos, já viu aquele ditado? Então é isso, meus irmãos. O vídeo de hoje é esse. Sempre peço para o Mulu e o Banuaí para te auxiliar. Vovó Nanã cortar o fio de prata. Que as almas encaminhem esse espírito para seu determinado local. Que Dr. Bezerra de Menezes e toda a sua falange de médico encaminhe ele para os prontos-socorros espirituais, para estar cuidando, zelando do jeito que precisar. Não se vincule a esse determinado tipo de energia, porque isso vai te fazer mal. Aceite que a pessoa desencarnou. Não puxe essa energia perto de você, tá? Deixa o espírito ir da forma que precisa ser e vai ser feliz. É isso que eu tenho para falar para você. Para vocês. Que Oxalá abençoe a todos vocês, saravá, caros amigos e irmãos umbandistas. Quem gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreva no canal, deixa uma mensagem saravá sem zala. Tá precisando de limpeza espiritual à distância? Um trabalho de abertura de caminho, relacionamento não vai bem? Entre em contato comigo pelo telefone 17 99143 7770. Saravá sem zala. Já curte o vídeo, compartilha e se inscreva no canal.